Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos nós aqui para abordar, né, um tema que nós abordamos, deve ter mais ou menos o quê? Um mês e pouco, né? Um mês e pouco. Nós abordamos, né, ali a carta que o apóstolo João escreve às igrejas que estavam na Ásia Menor. Nós abordamos de primeira mão, foi a igreja de Sardes, né? Tem fama de que vives, mas na verdade está morta. E aí nós resolvemos aqui, nessa tríade, né, daquele quadro que eu falo que é melhor ser 2 do que 1, mas agora é melhor ser 3 do que 2. E nós vamos dar continuidade a essa carta do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos, a partir da primeira igreja que ele endereçou uma carta, que é a igreja aos Efésios, né? Então nós vamos fazer essa abordagem aqui, né? Numa troca de ideia. Aqui a gente vai formar um denominador comum para agregar para o nosso elevo espiritual. Mas antes de nada a gente não pode deixar de orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso desejo é que, como Paulo escreveu, né, a carta aos Efésios também, no capítulo 1, versículo 17, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Esse é o nosso desejo, que Deus agregue você espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Nosso irmão Glaucio pode nos elevar ao Senhor em oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado e agradecido seja o teu nome, Senhor. A ti, meu Pai, seja dada a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos, Senhor. Ó Deus, elevamos a nossa vida a Ti, Senhor, agora nesse momento em oração, Senhor, pedindo, Senhor, sabedoria, Senhor, entendimento da Tua palavra, Senhor, da Escritura Sagrada, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, Senhor. Entramos agora no terreno, Senhor, totalmente Teu, meu Pai, que é a Sua Escritura, Senhor, que é algo mais importante, Senhor, do ser humano, que é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixou o manual, Senhor, para o ser humano viver por ela, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor também, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, a porta, Senhor, dos corações, Senhor, das pessoas, aonde que essa palavra fosse chegar, Senhor, que o Senhor venha dar também entendimento, Senhor, iluminação, meu Pai. Ó Deus, que as pessoas, Senhor, que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, que venha a ser ministrada pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que venha a ser liberta, Senhor, nesse momento, Senhor. Que o nome de Jesus venha, meu Pai, Deus, falar, Senhor, o coração dessas pessoas, Senhor. Deus, somos gratos, meu Pai, porque sabemos o quão importante é a Tua palavra no dia de hoje, meu Pai. Nos dias onde que as pessoas distorcem a palavra, Senhor, brincam com a Tua palavra, Senhor. Ainda existem pessoas, Senhor, que se propõem a pregar o verdadeiro Evangelho, Senhor. E existem pessoas também que dão crédito, Senhor, a essa palavra, Senhor. Então é muito importante, Senhor, que pessoas venham, Senhor, ouvir, Senhor. Ouvir, não somente ouvir, meu Pai, mas botar em prática, Senhor. Amém. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Então que o Senhor venha usar, meu Pai, nosso pastor Ricardo, Senhor, o irmão Márcio, meu Pai, a minha vida aqui nesse momento. Que seja, Deus, um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, nesse momento, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, não fiquem incomodados, né, que nós estamos aqui, num ambiente aqui, né, num bairro, em bairro, sabe como é que é moto, um liga um som ali, o cachorro late aqui, mas se concentre na palavra, se concentre nas escrituras, não se distraia, não se deixe levar pelas circunstâncias, mas se concentre na palavra, na revelação do Espírito, naquilo que a palavra de Deus tem para agregar ao nosso conhecimento, ao nosso crescimento, ao nosso elevo espiritual. Amém, amado? Então nós vamos ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, a primeira igreja que o apóstolo João ministra, a igreja de Éfeso. Amém, amado? Nosso irmão Márcio vai estar fazendo a leitura e logo em seguida a gente vai estar fazendo as abordagens de versículo a versículo, agregando. Depois, primeiramente vamos fazer um apanhado histórico para a gente entender o que acontecia naquela cidade, para que o Senhor falasse àquele povo. Amém, amado? Fala, meu irmão Márcio. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. De primeira mão... Ou bom dia ou boa noite também. Boa noite, dependendo de boa quem... madrugada. Boa madrugada, quem vai
ver esse vídeo, né? Dependendo do lugar, né? Mas de primeira mão, nós estamos aqui não é para aparecer, não é para ganhar fama, status, apesar de ter um canal, e tampouco ganhar dinheiro. A gente está aqui para poder pregar a palavra de Deus, para que o reino de Deus avance, para que a palavra de Deus venha alcançar a vida, assim como um dia essa palavra veio ao nosso encontro, nos libertou da mentira, nos agraciou com a verdade, e hoje a gente tem um pleno conhecimento da verdade, graças ao Espírito Santo de Deus. Então a gente está aqui para trazer um ensinamento, até porque, ainda que a gente esteja aqui expondo um assunto, quando a gente vai lendo e vai falando, isso também vai nos envolvendo, a gente vai aprendendo também. Então, você, quando for ouvir essa mensagem, abra a Bíblia também, que é bom, enquanto a gente lê, você também pega a Bíblia e abra, para que você não venha estar focado só em ouvir o ser humano, mas examinando as Escrituras, porque isso é muito importante. Então, Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se você não se arrepender, em breve eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a seu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João aqui, né? João, ele está na ilha de Patmos, preso. E há uma revelação do Senhor para um homem de Deus, ao qual ele vai relatando tudo para que pudesse entregar a essa igreja. Era uma igreja que se encontra na Ásia Menor, vamos dizer assim, na Turquia. Um lugar de muita idolatria, um lugar de muita prosperidade, um lugar riquíssimo, né? E foi lá que Deus estabeleceu essa igreja para que o evangelho fosse proclamado, para que muitas das vidas que estavam sendo perdidas lá viessem até o encontro com Deus, porque havia muitos deuses, havia muita divindade a qual os homens adoravam lá. E Deus, ele cria esse projeto para que as pessoas viessem a adorar o verdadeiro Deus, adorar-se ao verdadeiro Senhor. E como a gente leu, né, era uma igreja que, a princípio, quando a palavra chegou, a gente tira, por exemplo, nós, quando a gente foi chamado ao Evangelho, havia uma dedicação em todos os tipos da área espiritual, tanto na leitura como na ida aos cultos, na adoração, no louvor, na leitura. Era uma igreja que foi chamada e ela se dedicou muito em fazer a obra de Deus, porque havia, imagina um lugar de idolatria, você pregando contra, você mostrando que existe um verdadeiro Deus, que não existe. Creio que passaram por muitas dificuldades, passaram por muitas adversidades, mas havia uma dedicação, havia um zelo por essa obra, né? E Deus, ele se revela a João, se revelando na sua pessoa, se revelando em seus atributos, em seu poder, e declarando àquela igreja que ele conhecia as obras do trabalho árduo com a perseverança,
e que não tolerava pessoas mais, ou seja, eram pessoas que perseveraram na palavra de Deus. Pessoas ao qual tinham zelo no trabalho, na obra, se dedicava, perseverava naquilo ao qual foi ensinado, até porque foram pessoas que foram libertas de outras religiões, vamos dizer assim, que cada país tem um certo tipo de cultura, cada país tem o seu modo de viver, a sua prática, mas a palavra de Deus ela é a mesma. A palavra de Deus, os cristãos, independente do lugar que eles venham estar, o cristão ele sempre será igual, porque a palavra de Deus ela é única. Então eles perseveraram, foram revelados a ele o amor, a palavra de Deus, foram revelados a ele a graça, o poder, o Espírito Santo, e tudo aquilo eles tomaram para si. Eles tomaram para si com amor, foram libertos, foram agraciados com o amor de Deus, e ali foi estabelecida uma igreja, foi estabelecido um local onde que eles viessem a adorar a Deus, Deus sobre todas as coisas, ao Deus Santo, ao Deus puro, como eu e você conhecemos. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus ele estava no meio do seu povo. E eles, por um tempo, né, foram se passando, né? E esse desejo ele foi meio que esfriando, né? Como eu estava conversando com o pastor hoje cedo, né? Você pega qualquer das igrejas, você consegue tirar algo que traz para o tempo de hoje. Qualquer situação de qualquer igreja, Deus ele coloca certos tipos de exemplo para que venha demonstrar o tempo de hoje. E não é diferente, né? A gente, quando foi liberto, nós como fomos tirados do mundo, muitos adoravam outros deuses, saímos da prostituição, da mentira, e esse Espírito nos alcançou, esse Espírito nos libertou, esse Espírito nos agraciou, nos deu conhecimento, nos deu a revelação da palavra. E como foi maravilhoso esse tempo que a gente viveu com bastante zelo, com bastante perseverança, com bastante amor. A gente não media esforços para ler, para orar, para ir ao culto, não tinha limite, chovendo, caindo, relâmpago, podia estar acontecendo qualquer coisa, a gente buscava a Deus. Porque havia um zelo, havia um prazer, porque a gente entendeu que o que a gente encontrou era melhor do que tudo. Melhor do que tudo. Era melhor do que tudo que a gente já viveu, que podia viver, do que a gente tinha. Então eu fico imaginando essa igreja, uma igreja que, ainda que adorasse outro Deus, a gente já viveu no passado, a gente sabia a vida vazia que a gente vivia. Era uma vida fraca, era uma vida de sofrimento. E quando o Espírito ele vem, traz alegria, traz um renovo, traz uma vida, traz uma felicidade. Então essa igreja, em meio a trevas, em meio a muita idolatria, a muitas mentiras, Deus se manifestou, Deus trouxe alegria, Deus a tal ponto que instituíram um lugar para cultuar a Deus. E foi esse lugar, Éfeso. Éfeso. Esse lugar, Éfeso. Então, antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, nós vamos abordar aqui alguns fundamentos históricos, até para que a gente possa entender a mentalidade do Senhor, de João, e depois do apóstolo Paulo, né, que escreveu a sua carta aos Efesianos, para a gente entender o que acontecia, como era a vivência, a sociedade efesiana, para que Deus ele pudesse ali estabelecer uma igreja, pudesse ali instituir essa igreja, e que essa igreja ali fosse direcionada pelo próprio Senhor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, o centro, né, de comércio terrestre, marítimo, ao lado de Alexandria e Antioquia da Síria, que era uma das 3 cidades mais influentes ao lado oriental do Império Romano, ou seja, Éfeso pertencia à comarca romana, e tinha o templo maior de Éfeso, que era o templo da deusa Diana, ou Artêmides, que era a Diana dos Efésios, que era um templo grandiosíssimo, né? Os escritos históricos dizem que era um templo possivelmente feito em mármore, então era muito branco, e quando a luz do sol batia no templo da deusa Diana dos Efésios, aquilo reluzia um esplendor muito glorioso. Arqueólogos dizem que era uma das 7 cidades mais belas, assim.
E o próprio centro da deusa Diana era conhecido, Glaucio, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sim. Então, assim, era uma beleza exuberante. Para nós entendermos como era a cidade de Éfeso, para entrar na cidade de Éfeso tinha que pagar um ingresso. Para frequentar a cidade, para frequentar os teatros, para frequentar o templo da deusa Diana, era necessário pagar um ingresso para entrar na cidade de Éfeso e ali fazer o seu turismo. Tinha um costume na cidade de Éfeso, que também era uma cidade muito culta, tinha uma biblioteca riquíssima em literatura, e tinha os escritos efesianos, que é como se fosse um livro de simpatia cotidiana, que era muito caro e era muito comum, né? Hoje também não é muito longe disso, né? O tarô, pessoas que creem nos signos, né? Então, enfim, Éfeso tinha esse costume. Tanto que quando o evangelho chega lá, quando o apóstolo Paulo chega lá e ele manifesta poder, prodígio, maravilha, a gente pode até pegar o texto para a gente abordar bem isso daí, que quando Paulo chega lá, se eu não me engano, tem uma manifestação que espíritos imundos são expulsos, e ali o poder de Deus vai se manifestando, e as pessoas vão abandonando seu misticismo, suas artes mágicas, as pessoas vão lançando fora os livros idólatras de bruxaria, magia negra, eles vão lançando tudo, abandonando tudo e se rendendo a Cristo. Vamos ler esse texto aí. Abre aí, Glaucio, para mim, por gentileza, Atos 19. Vamos abordar um pouco esse texto, só para a gente entender como era essa cidade e como foi a entrada do Evangelho naquele lugar ali. Isso. Pode ser a partir do versículo... Lê o versículo 16, Glaucio. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, e assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo-os seus livros e queimando diante de todos, calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Na King James aí, a partir aqui do 19 e 20, mas assim, como é que está escrito aí na King James? Da mesma forma, muitos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou à estimativa que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Então o que aconteceu? O poder de Deus chegou de maneira tão violenta, porque o apóstolo Paulo ele estava ali naquela cidade ali, né? E algumas pessoas religiosas ali, né? A Bíblia fala que são os filhos do sacerdote Seva, e eles viram Paulo expulsando o demônio de uma menina que ali praticava adivinhações, e eles viram que o apóstolo, junto com os seus acompanhantes ali, estavam manifestando poder e graça, e falaram: vou imitar. Se eles pregam, eu também vou pregar. Se eles expulsam o demônio, eu também vou expulsar. Se eles curam, eu também vou curar. E quando eles viram que o apóstolo Paulo estava realizando isso daí, eles foram ali expulsar um demônio de alguém que estava possesso. E a Bíblia diz que aquele demônio falou: olha só, Jesus eu conheço. Paulo que está aqui eu sei quem é. Mas vocês eu não identifico no reino espiritual. E a Bíblia diz que o demônio se apoderou deles e deu uma coça naqueles camaradas, de forma tal que saíram nu e feridos. E ali o apóstolo Paulo viu uma chance de pregar o evangelho, ele pregou. Quando ele pregou, as pessoas se arrependeram dos seus pecados. E note, olha a diferença dos nossos tempos. Ele pregou o evangelho, as pessoas se arrependeram assim, e as pessoas confessaram publicamente os seus pecados, publicamente. Hoje as pessoas não querem, amados irmãos, se expor. Hoje as pessoas não querem falar
dos seus pecados. Hoje as pessoas não querem falar o que fazem e o que são. Hoje as pessoas ocultam, camuflam os seus pecados e ficam lá quietinho. Ouvem o Evangelho, mas não dão uma resposta ao Evangelho. Mas essas pessoas aqui não. Eles deram uma resposta ao Evangelho. Eles foram, confessaram seus pecados, abandonaram os instrumentos do pecado, que era literatura, arte mágica, feitiçaria, idolatria, abandonaram, e ali, ainda que custasse dinheiro, abandonaram e se renderam ao Evangelho. Então ali começou todo um reboliço, um alvoroço da parte de Deus, um mover sobrenatural do Espírito Santo, e aquela cidade foi sendo tomada. O culto à deusa Diana era realizado pelas sacerdotisas. Os cultos da deusa Diana era culto regado à orgia, a relações sexuais. Era uma cidade e uma religião totalmente matriarcal, ok? Então, essas sacerdotisas, que junto com o culto ao deus Baco, que era culto regado a bebida, vinho, e as pessoas bebiam para depois entrarem nesse transe, nesse frenesi, nessa orgia, né, sexual, ao culto à deusa Diana, muitas das sacerdotisas ficavam grávidas. E quando elas ficavam grávidas, elas eram expulsas das atividades e ficavam lá, abandonadas. Então, o número de orfandade era muito grande na cidade de Éfeso. Tanto que quando você vai ler a carta aos Efésios, você vai ler que Paulo fala muito sobre paternidade. Porque aquelas crianças que foram abandonadas pelas suas mães, pela religião, não se sentissem órfãos, mas elas tinham um pai, quem? Deus, o nosso Criador. Então, Paulo ele fala muito sobre isso. A deusa Diana também era conhecida como a deusa da caça, a patrona das virgens, aversa ao casamento, a deusa da lua e a deusa da noite. As sacerdotisas de Diana andavam com o seio de fora, vestes curtas, causando sedução e atração a todos os seus visitantes. Então era um culto totalmente envolvido e imbuído na sexualidade aguça. Então essa era a cidade dos efesianos. Fora isso, a grande fabricação de nichos, né, da deusa Diana, quando essas pessoas começaram a se converter, começou a abandonar as artes mágicas, a idolatria, logo houve uma queda econômica dos fabricantes de nichos. E aí o que os camaradas queriam fazer? Tem que matar esse cabra, cara. Tem que matar esse apóstolo Paulo, porque ele está tirando o nosso cacau. Ele está tirando o nosso lucro. Então note que a religião em si é uma religião que, na sua maioria, ela quer tirar das pessoas não o pecado, mas o dinheiro. Entendeu? Eles não querem tratar da alma, querem tratar do bolso, querem tratar da economia. Então, Paulo vai lá, prega o evangelho dá uma queda brusca na idolatria. Você pode pegar essa referência aí em Atos 19, 23 a 28, vai falar sobre isso. E para a gente entrar propriamente dito no texto, essa igreja que, depois de experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, o arrependimento genuíno do Evangelho, que a Bíblia diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eles creram, eles abandonaram e foram pastoreados pelas maiores lideranças da época. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila, Apolo, o apóstolo Pedro e dos últimos, o apóstolo João. Então, era uma igreja robustecida pela nata do conhecimento teológico. Uma igreja robustecida, muito bem qualificada. Exemplo de liderança. Um exemplo de liderança. Então, irmãos, para passar para o irmão Márcio aqui, que ele vai fazer a leitura do primeiro verso, que é o versículo 1, e a gente vai dando aqui os desdobramentos. Não é de suma importância estar numa igreja bíblica, ser pastoreado por um pastor bíblico. Não é o suficiente estar numa igreja canônica, santa, idônea, ser liderado por um presbitério sério, comprometido com a congregação, se a gente, de fato, todo o corpo de Cristo, não vive uma vida piedosa, com fervor, com graça, por paixão por Cristo.
não é o suficiente. Não é o suficiente. Estar numa igreja robustecida teologicamente não é o suficiente. O Senhor requer muito de nós. Então note, elas foram pastoreadas pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, discípulo de Paulo. Foi pastoreada por Priscila e Áquila, que andaram com o apóstolo Paulo, trabalhavam com o apóstolo Paulo, fabricante de tenda. Pedro passou por lá. João, Apolo, um homem poderoso na palavra, Apolo, poderoso na palavra, eloquente, sábio, um erudito. E ainda assim, essa igreja arrefeceu no amor a Cristo. Se não, vejamos o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Pode fazer a abordagem se quiser, Arão. Esse texto aí. Vou voltar lá no puxar. Amém. Então aqui, né, irmãos, nós podemos entender um pouco desse primeiro capítulo aqui. E o importante, pastor, rapidamente aqui, é que essa abordagem aqui é muito assim importante, porque tem muitas pessoas que às vezes lê um texto e não entende. Então a gente explicando capítulo por capítulo, versículo por versículo, dá uma luz, né? O que é anjo? O que anjo falava, né? É que o anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui está dando a alusão do pastor. Isso, da igreja de Éfeso. Do pastor da igreja de Éfeso. Né? Da liderança. Que hoje os líderes, né, usam a palavra de qualquer maneira, usam a escritura. Ciências humanas. Ciências humanas, isso aí, tudo. Porque o que acontece aqui? Escreve ao anjo da igreja. Ele está falando para João, que está na ilha de Patmos, que você mencionou. Entendeu? Então, quem que falou para João escrever? O Senhor. O Senhor. Então, a mensagem era quem? Do Senhor. E para entregar quem? Ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao pastor, à liderança. E esse pastor, o que ele ia fazer? Passar a palavra do Senhor. Mas hoje não, eles querem utilizar ciências humanas, psicologia, né? Todo tipo de ferramenta humana, menos a Bíblia. Que confunde mais a cabeça das pessoas, o entendimento das pessoas, aí que a pessoa não entende nada. Né? Que aí você pode ver que a cobrança, né, naquele grande dia vai ser severa em cima dos líderes, dos pastores, não dos apóstolos. Hoje em dia não tem apóstolo, né? Nós vamos chegar lá, né? Então é muito séria essa palavra, né? É muito importante essa palavra. Eu aprendi muito também com esse texto aqui, e ele vem mostrando, né, do princípio, do início ali, que é os pastores. Tem que ensinar a verdade, tem que proclamar a verdade. Ser comprometido com a verdade. E mais, a despeito de a palavra de Deus chegar ao pastor e o pastor ser comprometido com as escrituras sagradas, porque o pastor não tem que pregar o que ele acha, achômetro. Ele tem que expor as escrituras, a palavra de Deus, verdade nua e crua. E entender que a igreja não é dele, é a igreja de Cristo. Porque ele fala, olha só, está escrito aqui, olha só. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra fala de força, né, domínio, poder, autoridade. E ele vai falar, as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, o candelabro, como está na sua versão. O candelabro significa as igrejas. As igrejas em si, tá ali no meio. ouro fala de poder. Glória. Então ele diz que ele está no meio, no centro. Está vendo, está observando, entendeu? Tudo que não passa Então, batido. está falando que a igreja é de Jesus, amado. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o soberano da igreja. Entendeu? Ele é o cabeça da igreja. Ele que guia a igreja. A luz da igreja é por causa da luz de Cristo. O poder da igreja é por causa de Cristo. Entendeu? Então, o ministro tem que entender que a pujança, a beleza, a exuberância não está nem no templo, por exemplo. Por que ele escreve isso aqui? Porque, como nós falamos no início, lá em Éfeso tinha o templo da deusa Diana.
com toda a sua glória, com toda a sua pujança, e essas pessoas que estão hoje fazendo parte da igreja de Éfeso vieram de lá, entendeu? Vieram de lá, daquele templo magnífico, bonito e belo, e talvez agora habitando em casas, porque a igreja começou habitando em casa. Ainda que Éfeso era uma igreja rica, um pouco mais abastada, mas habitando em casa. Não era a beleza do templo da Diana dos Efésios, mas a beleza da igreja não está na estrutura, na parede. A beleza da igreja está na presença de Cristo habitando no meio dela, mano. É isso. Tanto que o próprio apóstolo João, quando ele vê o Senhor, a Bíblia diz que ele cai como morto, por causa da beleza, da exuberância, da glória de Cristo sendo manifestada a ele ali. Então, nesse versículo 1 aqui, eu entendo, meus irmãos, que a liderança tem que entender que a igreja é de Cristo. E pegando essa deixa, que toda liderança, a gente vê na palavra de Deus, que Deus ela fala com a liderança. Fala para a liderança. Mas Deus falou com João longe. João estava na ilha de Patmos preso, Deus se revela aí para poder entregar como estaria a postura e a vida dessa liderança espiritualmente naquele momento. Porque Deus poderia ter falado com ela diretamente, advertido ela, mas não, Deus avisou outra pessoa para poder avisar aquela liderança que Deus estava ali. Ele iria falar com ela, entendeu? Então, assim, é um dos primeiros pontos aqui que eu quero abordar nesse contexto. Para robustecer esse entendimento, você que vai pegar papel, caneta e vai ouvir depois, Atos capítulo 20, versículo 28 vai dizer, Paulo se despedindo até da igreja de Éfeso, diz assim, olhai por vós, ele deixou lá presbíteros, né, obreiros, diáconos, obreiros, deixou todo mundo lá, ele diz, olhai por vós e por todo o rebanho que sobre o Espírito vos constitui o bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Bispos. De Deus. Bispos. Plural, coletivo, presbitério. Entendeu? Pastores, diáconos, obreiros, para poder não ficar na mão de ninguém. Para ninguém ser ditador da igreja. Para ninguém ser soberano sobre a igreja. Quem é soberano sobre a igreja é Cristo, é Deus, é o Senhor, amado. Nenhum homem é. Entendeu? Então, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja é de Cristo. 1 Pedro 5,2 diz, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem com tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, ele é o pastor, apresentareis a incorruptível coroa, alcançareis, a incorruptível coroa de glória. Então, a função do pastor é mordomo, é servir a igreja que é de Deus, que pertence a Deus, que o soberano é Deus, que o guia é Deus. Então, Cristo ele falou isso por quê? Porque ele sabia que entrariam falsos pastores que queriam dominar sobre a igreja com tirania. Ele fala, não, eu estou no meio dela. Até porque, querendo ou não, ali na região de Éfeso, havia também muitos judeus que moravam ali, que ainda tinham os rudimentos judaicos. Sim, sim. Então havia uma preocupação de Paulo, né, preservar, assim, preservar para que não viesse apostatar da verdade, não viesse voltar aos rudimentos judaicos ou a idolatria que permeava naquele lugar. Verdade. Versículo 2, varão. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores. Eita. E aí, pai? Rapaz. A gente estava falando, apóstolo bom é apóstolo morto. Naquela época já tinha, né? Falsos apóstolos. A igreja constituiu só 12 apóstolos, 13 com o apóstolo Paulo, né? Uhum. E depois isso daí começou. Na verdade, 12, né? 12, fechou em 12 de novo, né? Porque morreu um, né? 12.
E uma coisa interessante nessa questão aí, né? O que morreu foi Judas, ok? Judas. Não morreu o apóstolo. Isso aí. Judas, ele deixou de ser apóstolo porque caiu ou porque morreu? Quem cai pode se arrepender, né? Mas Você caiu. caiu. Não porque caiu, não porque morreu. Porque se fosse só porque ele morreu, então toda hora ia ter que ficar entrando o número dos 12. Judas deixou de ser apóstolo porque caiu. Caiu e não se arrependeu. Não se arrependeu. Entendeu? Então, o que acontece? A gente vê aqui, primeiro, o Senhor, ele sabe das obras da igreja. Sabe das intenções da igreja, as motivações, Está olhando com que faz uma festividade, com que faz um culto, com que faz uma ação social, com que faz uma visita. O Senhor sabe, ele está falando, olha só, eu sei da tua obra. Eu conheço, é uma É afirmação. uma afirmação, eu tenho discernimento. Ou seja, nada do que a igreja faça para Deus está em vão, ele está observando. Uma coisa é os irmãos olhar assim, nossa, que intrepidez dos irmãos, que pregação, que ensinamento, mas para Deus pode ser diferente. Pode ser diferente, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa motivação? Entendeu? O julgamento de Deus é muito diferente. Entendeu? E ele observava Éfeso e falava assim, ó, eu sei das tuas obras, eu sei do trabalho de você. Era uma igreja que trabalhava. Trabalhava arduamente. Entendeu? Ele fala, eu sei da tua paciência, ou seja, da tua perseverança. Eu sei como é essa postura. E vocês não suportam crente ruim aí. Vocês não suportam pecado aí. Você não suporta crente que saiu da idolatria e quer colocar a idolatria dentro da igreja. Vocês não suportam crente que saiu da prostituição e quer ver prostituição dentro da igreja. Vocês não suportam crente que se diz irmão, mas na verdade é profano. Vocês não suportam isso. Vocês não suportam crente que quer viver com nicho dentro do bolso, que quer ficar com deuses pequenininho dentro do bolso. Vocês não suportam. Eu sei disso. E que vocês puseste a prova os que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. São impostores, são falsos. Entendeu? E, olha só, eu até creio, meus irmãos, como o Glaucio disse, apóstolo bom, apóstolo morto. O número dos 12 fechou. Os apóstolos que andaram com Cristo, que viram Cristo e foram ensinados por Cristo. E a doutrina dos apóstolos chegaram até nós. Eu creio até na função apostólica. Está descrita na epístola de Paulo até os próprios Efésios. Na função apostólica. O que é a função apostólica? É o missionário, aquele que institui igreja, aquele que sai daqui, vai para São Paulo, prega o evangelho lá, institui uma igreja lá, coloca diáconos, obreiro, presbítero, coloca pastores e ele já sai para outro lugar. É uma função apostólica. Eu até creio nessa função apostólica. Entendeu? Mas agora, o grupo dos apóstolos fechou, não entra mais ninguém. Não entra mais ninguém. Entendeu? E essa igreja aqui, ela provou esses apóstolos aí e viu que eles são mentirosos. Por quê? Por que esses apóstolos são mentirosos? Porque o intento desses apóstolos não é fundar a igreja, é se enriquecer com ela. Entendeu? Eu não posso chegar simplesmente, eu vou me intitular apóstolo. Eu sou um pastor, um exemplo. Está aqui o pastor. Vamos agora intitular ele apóstolo, pelo tempo que ele já tem, pela a santidade dele, né? Já merece um grau. Não é assim. Não era assim que acontecia. Jesus não foi dessa forma que ele fez os apóstolos. Não. Né? Eu não posso me intitular, agora sou apóstolo. Bota roupas diferentes, roupão. Não é assim. Então aqui ele vem, né, desmascarando esses falsos apóstolos. Né? Falando das obras dele, que conhecia o labor. Né? O labor é trabalho. E diz aqui que elas não se cansavam. Era uma igreja atuante, entendeu? Mas assim, vigorosa, trabalhava, lutava, perseverava. Vivia em culto de oração, vivia não faltava, nas vigílias, na oração, na visita. Tinha compromisso, evangelizava. Na assistência, evangelizava. A igreja, joia. Tudo. Joia. Entendeu? E sempre está lá os falsos apóstolos querendo entrar. Irmão, a gente não pode se deixar ser influenciados ou ludibriados. A Bíblia diz, Efésios lá, que a gente não pode ser levado ao redor de todo vento de doutrina. Como meninos. Meninos na fé. Entendeu? Porque Paulo nos escreveu, está escrito assim, 2 Coríntios 11, 13, em diante diz, porque tais apóstolos, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás, olha a comparação que o apóstolo Paulo faz, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo está falando que, na verdade, esses falsos apóstolos são demônios, amor.
São demônios. Por quê? A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Aí ele vai falar na frente, pela mentira de homens que falam mentira. Então os demônios estão ensinando na boca de quem? Na boca de homens, amor. Na boca de homens que se fingem que são apóstolos, se fingem que são homens de Deus, mas fala coisa dos seus corações, que revela coisas, sonhos dos seus corações. E a gente tem que provar ele. Como é que a gente prova eles? Mediante a escritura. E um detalhe, pastor, porque tem muita gente que fala assim pra mim, pô, mas vocês criticam muito, julgam muito os pastores, a igreja de vocês, né, fala muito dos pastores. Eu não falo dos pastores, eu falo dos falsos pastores. Sim, claro. E a Bíblia, ela nos dá base para isso. Quando ela fala, né, como é que ela fala? É preciso fazer calar. Em Tito, é preciso fazer calar. Repreende severamente. Tá entendendo? Então para que sejam sãos na fé. E olha só o detalhe. Ele fala, esse texto é de Tito, muito interessante, Glaucio. Ele fala, é preciso fazer calar, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então qual era o intuito do apóstolo Paulo escrevendo a Tito para fazer essa rapaziada calar a boca? Para que sejam sadios na fé, ou seja, a repreensão não é para eles, amados irmãos, permanecerem caídos e prostrados, é para se arrepender e voltar à sã doutrina. É uma influência que vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente. E que se for positiva, vai trazer muita gente para o reino de Deus. Porque você vê aqui que eles descobriram que eles eram impostores, ou seja, era nítido que eles eram pessoas que eram trapaceiras, ludibriavam as pessoas, porque querendo ou não, era uma cidade rica. E era uma cidade que movimentava, tudo movimentava o dinheiro. Esses impostores com certeza estavam ali dentro da igreja para movimentar algo e tirar o foco. Mas você vê, ó, camuflado. Camuflado. Eles descobriram. Como é que você descobre? Eles descobriram. Entendeu? Como é que você Alguém não descobre? descobriu. Tá, os irmãos que não estavam ligados, é homem de Deus. Olha, tá ali dentro. Apóstolos, né? Aqueles que se diz são, ou seja, não toquei nos ungidos do Senhor. Apóstolos. A gente está falando aqui, não é de qualquer um, vamos dizer assim, eram apóstolos que diziam ser, ou seja, pessoas de grande tamanho, né? Vamos dizer assim, liderança, de ensinamento, e eles descobriram que eles eram impostores, estavam ali dentro, camuflado, mas tentando trapacear, tentando ludibriar o reino de Deus e com certeza tirar as pessoas do foco. Claro, claro. Então o que a gente deve fazer, amados? Provar. Provar. 1 João 4,1 diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Então nós temos que provar, colocar a prova, colocar no crivo das escrituras sagradas, mano. Eles colocaram essas pessoas na prova. Essas pessoas colocaram. Então hoje as pessoas já não questionam mais, amado, se a Genoduque de fato é apóstolo de Deus, entendeu? Se o boiadeiro lá, o Valdomiro lá é apóstolo de Deus, é homem de Deus, tá perdendo tudo, amado. Tem aqui também na Barbuda. O Rafael. O apóstolo agora Rafael. daqui, o Glaucio aqui tem apóstolo. No bairro tem um apóstolo. Olha que chique. No bairro do Glaucio aqui Usa manto, tem um apóstolo. usa manto, capa. Irmão, a gente ri para não chorar, irmão. Mas vai ver, amado, vai ver. Entendeu? Então a gente tem que provar para ver se os espíritos são de Deus. 2 Pedro 2,1 diz, e houve também entre o povo falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, começaram bem, estão terminando mal, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre o qual já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Então, encobertamente, eles vão introduzindo engano, heresia. Isso vai levando as pessoas a negarem ao Senhor que o resgatou. Isso é muito sério, irmão. Sem perceber. Sem perceber. E essa semana eu até vi uma foto, né, na rede social, onde que duas mulheres entravam carregando a Arca da Aliança. Eu achei que ali um absurdo. Essa própria igreja desse apóstolo, desse falso apóstolo. Então quem vê assim, né? Quem não conhece, quem não entende, poxa, aqui dali está na Bíblia, né? A Arca da Aliança lá, a mulher carregando. Primeiro, que a Arca da Aliança não está no meio de nós mais. Deus a levou para cima. Segundo, que estão usando objeto judaico. Como diz aqui em Tito. Ó,
Tito, olha aqui, hein? Ó, Tito 1, 9. E apregue-se firmemente a palavra, de forma como se foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Que pode ter gente que está ouvindo que já estão falando das igrejas, disso, que se opõem a ela, para abrir seus olhos. Portanto, há muitos insubmissos que não passam de tagarelas, ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazer calar, pois motivados pela cobiça, olha, ó, Dinheiro. cobiça, dinheiro, É sempre o dinheiro envolvido. transtornam casas inteiras pregando que não convém. Como que em casas, pela internet, pela televisão, transtornam casas inteiras, né? Um dos seus próprios profetas declarou: os crescentes são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os com toda severidade, para que não se submete a uma só fé sadia, e não dando ouvido a fábulas judaicas, que eu falei aqui, nem mandamento de homens que se desviaram da verdade. Igual você falou, entraram com a Arca da Aliança. Mas o que a Bíblia nos orienta sobre isso? Amado, é Bíblia. Mulher carregando. É. Totalmente Fora da Bíblia também. Poderia carregar. Mas a Bíblia fala o que também sobre isso? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus. A Bíblia diz que a arca foi tomada. Então fala, não faça nada do que há no céu. E ele fala, nem embaixo da terra, ok? Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não é para fazer nada de imagem. Não é não, né? Não é não. Se Deus mandou, está mandado, amado. Se Ele falou, está falado. Mas o problema é que a gente quer formar um Deus para a gente, amado. Para os nossos próprios caprichos, entendeu? Para as nossas próprias realizações. E Deus, Ele não pode ser domado, amado. Ele é domador. Ele doutrina, Ele ensina, Ele guia. Então é Ele que dá as ordens. E você vê a profundidade do texto, que Paulo, verdadeiramente, esse testemunho é verdadeiro, vocês são glutões, vocês são avarentos, mau exemplo. Começando a dar mau testemunho por não viver a verdade. Aí as pessoas olham, que era para ser uma igreja de Cristo, que era para ser uma igreja que seria exemplo para poder atrair, está afastando. Está dando mau exemplo. E a gente cansa de ouvir. Eu não vou ser crente por causa de fulano é assim, fulano, ciclano. A igreja é assim porque mau exemplo. É o que a palavra fala, que o nome do Senhor vai ser blasfemado entre os gentios. Por quê? Por causa do testemunho de gente assim. E pior, quando é da liderança. Entendeu? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque, primeiro, Deus, Ele revela, Ele expõe. E a gente está vendo na nossa nação que o Senhor está levantando a saia de muita gente, de muita liderança. Como um músico cantou aí, pastor, todo tatuado, todo modernão, né? Todo liberal, estava gravando lá, foi abrir a sua geladeira, estava lá, a geladeira dele cheia de cerveja. Não, mas a Bíblia não é contra você beber e tal. Você está entendendo, amado? Você está entendendo? Como que influencia as pessoas? Como que influencia as pessoas? Aí um jovem que ouve um pastor desse, que está todo tatuado, todo cheio de brinco, todo cheio de piercing, entendeu? Que bota a cuequinha apertada e vai para a praia. É assim, entendeu? Vai para a praia, que você pode tomar um gelo, que está tudo bem, que a Bíblia não é contra você beber. O jovem ouve isso daí, o cara saiu da bebida, saiu disso tudo, e o pastor está falando que está tudo bem. Está naquela guerra, aquele litígio dele. Entendeu? É tudo que ele queria ouvir, pô. Vou ficar nessa igreja aqui, esse pastorzão. Pode. Entendeu? Porque aqui eu posso tomar meu gelo. Mas a Bíblia diz que os ímpios não subsistirão juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Fizeram um culto dos heróis. Já jogou com o plural, porque herói só conheço um. Aí o pastor vestido de Batman, com a capa gigantesca, corria assim, a pessoa contando, falava que ele parecia que era a morte correndo da igreja. Um vestido de Homem-Aranha pulando, outro de Hulk dentro da igreja. Onde que deveria fazer Se contar é difícil acreditar, né, mano? Fora as outras coisas que a gente não pode falar, né? Mas a gente vê. Porque as lideranças estão deixando de viver o que a palavra manda. Está se deixando levar. E essa igreja aqui era uma igreja que lutava para que isso não entrasse, mano.
Era uma igreja que lutasse para que a liderança permanecesse pura, como era o apóstolo Paulo, como era Pedro, como era João, como era Timóteo, como era Priscila, Áquila, Apolo. Eles lutavam para que esses verdadeiros apóstolos, esses verdadeiros pastores, ministros, homens de Deus, permanecessem nutrindo a igreja de Cristo com a sã doutrina. Eles lutavam, eles trabalhavam para isso, eles perseveravam, eles tinham paciência, eles lutavam. Mas algo aconteceu com essa igreja. Algo aconteceu com essa igreja que talvez possa estar acontecendo com você. Você é até um cristão piedoso. Você é até um cristão que ama Jesus. Você é até alguém que de fato reconhece as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores. Mas talvez esse versículo 4 aqui possa estar acontecendo com você. Versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que você abandonaste o teu primeiro amor. Isso aqui é a denúncia do Senhor para aquela igreja. Depois de tantos elogios, Tantos elogios que ele teceu a ela, a liderança que aquela igreja tinha, a força que ela tinha, a influência que ela tinha. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que essa igreja viesse a deixar o primeiro amor. E o amor único, porque o casamento é uma vez só. E essa palavra aqui que ele diz, deixaste, no grego, quer dizer isso aqui, ó, mandar embora, partir. Partir de um marido que se divorcia da esposa ou a esposa do marido. Deixar ir, abandonar, não inferir, negligenciar. E talvez essa seja a chave. Negligenciar. Deixar, abandonar. Deixar, amado, aquela chama, como o Massim falou aqui no início, amado. Aquela devoção, aquela piedade, aquele amor a Cristo, de ouvir um texto bíblico, aquele texto bíblico saltar no seu coração, ele impactar a tua alma e você ser impelido pelo Espírito. Quando a Bíblia fala e você fala, não, eu vou fazer porque ela falou. Meu irmão, você orar com prazer, não por uma imposição, uma religiosidade, você ir no culto com satisfação, com alegria, e você ter aquela expectativa. Qual o texto que o pastor vai pregar? Qual o texto que ele vai abrir? O que o Senhor vai ensinar hoje na igreja? Meu Deus do céu, que oração santa! Meu Senhor, que culto gostoso, que louvor, que adoração, aquele impacto, irmão. Não deixa isso. A gente não pode deixar isso, abandonar, negligenciar, como diz aqui o grego. A gente deve guardar, Glaucio, guardar esse primeiro amor, amado. Essa chama pelo culto santo, pela palavra de Deus, pela vida devocional, pela Bíblia, pela Escritura, amar a palavra de Deus, amado, amar isso aqui, essa palavra tão rica. Eles deixaram, amado, começaram a ser litúrgico, mecânico, religioso. Hoje é culto, meu Deus, reunião de oração, não vou não, meu Deus, vigília, que tédio. Não, irmão. Piedade, reverência. São pessoas que levam telefone para a igreja e ficam olhando o zap dentro da igreja, amado. Entrando no YouTube dentro da igreja, no momento de culto, roubando o tempo que é de Deus, amado. Pessoas sem temor, sem reverência, sem paixão, sem piedade, e depois não entende por que está no pecado, por que está na lama, por que está fraco, por que não tem visão, revelação, entendimento, por que não é usado para curar, para libertar, expulsar demônio, por quê? Porque já não tem mais uma vida com Deus, amado. Intimidade. Intimidade. Isso aqui mexe muito comigo, Glaucio. Sabe por quê, amado? Porque o que aconteceu com Éfeso pode acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente. A gente pode acabar negligenciando a nossa relação com Deus. A gente pode se divorciar desse amor, dessa paixão. As pessoas podem estar dentro da igreja, mas distante de Deus. Pode estar no culto, mas não em adoração ao Senhor. Pode estar simplesmente assim, vou ir para ninguém ficar me ligando, enchendo minha paciência. Um protocolo, entendeu, amado? Batendo um ponto. Não.
É botar roupa para o Senhor. É ir à igreja para adorar ao Senhor. É cantar para o Senhor, amado. Pregar por causa do Senhor, amado. Por amor a Ele, amado. Por amor a Ele. A gente não pode, Cláudio, negligenciar isso. Isso aí dá uma alusão de um casamento. Se já falei Alusão de casamento. Casamento, né? Uhum. É só pegar o exemplo de quando você namorava, né? Quem é casado, né? Puxa, né? Contava as horas. Contava as horas. Sexta-feira, dia de namorar. Meu Deus! Olha, eu contava, tinha dia que eu saía do serviço, tomava um banho voado. É assim que tem que ser. Como é que era seu banho? Meu Era um irmão, banho comum? Não era nada. Aquele banho... Não, Não, irmão. Banho... Tirar todas as impurezas, toda a sujeira do chupando dia. uma balinha. Todo dia. Meu irmão, Penteava o cabelo da melhor forma queria agradar de possível. qualquer forma. Botava a melhor roupa. Botava um perfume. Aí a bicicleta tivesse suja, lavava. Minha poti, meu Deus, minha poti azulzinha. Eu passava um caol no raio, Glaucio, tudinho. Polia o quadro, tudo bonitinho pra ver a negona. Pra ver a negona. Botava a melhor roupa, melhor perfume. Pra ver minha esposa, que hoje é minha E esposa. não dava vontade de ir embora. Não dava vontade de ir embora, mas hoje não. Esse pastor hoje... Palavras que já acabavam. É a palavra que não acaba. É igual você falou, não dá vontade de ir embora. Não dá, Aí, cara. aí hoje tá no culto, né? Tá no culto. Olha, O culto acaba 9 horas. Reverência. Aí faz assim, ó, faz assim, no sapatinho, ó. Primeiro louvor já estava olhando a hora. Uma reverência, Ô pastor. pastor, hoje tá perdendo a hora, hein? Aí depois quer falar que o culto é com ordem e com decência. Não respeita a hora. Amado, nem Paulo respeitou. Vamos ser assim, bíblico. Nem Paulo respeitou. Porque a Bíblia diz que Paulo alongou o sermão até a noite. Eutico acabou caindo e quebrou o pescoço. Virou vigília. Virou vigília. Nós entendemos a ética cristã, de fato tem que ter ordem e decência, mas eu estou falando, mas daquela pureza, do envolvimento, daquela paixão. O pastor está sendo impelido pelo Espírito, está agregando mais ao reino de Deus, está falando ali, ministrando talvez uma palavra que o irmão que entrou ali precisa ouvir. O Senhor está liberando uma palavra profética naquele final de culto. Então ali, mas irmão, a gente tem que se integrar de maneira absoluta. É como você falou, a gente não quer ir embora quando está na casa da namorada. Poxa, tem que ir embora, meu Deus. Vai triste. É igual o culto, acabou o culto. Meu Quando Deus. vai embora, vai pro celular. Vai pro Quando celular. a conversa continua. Não para. A intimidade Não para. é o pensamento, você fica Pensamento, pensando. dorme pensando, acorda pensando, Sou acorda mandando um bom apaixonado, dia. né? Fica meio bobo assim. É esse primeiro amor, mano. Eu quero. É assim que tem que ser. É esse Deus. primeiro amor. Eu tava me sentindo assim ontem no culto. Aquele ambientezinho aconchegante, Márcio. É. Quanto tempo que a gente vai no culto no lar, né? Foi os louvores acústicos ali, né, pastor? Tava Uhum. gostoso o ambiente, não deu vontade de parar. Não tava ali pensando, era um culto de ação de graça, pensando na comida. Não tava nem importando, não tava ouvindo aquela palavra aí que o nosso irmão Fernando trazendo. Que o Senhor nos guardou desde o ventre da nossa irmão. mãe, que Ele nos proveu, Muito sustentou, maravilhoso. nos guardou, né, irmão? Não tem como. Não sair dali avivado, sabe, cheio. Muito maravilhoso, mano. Muito maravilhoso. Entendeu? Então, é essa. Os efesianos mas, eram reconhecidos por isso, por esse amor, por essa paixão, por essa piedade, irmão. Eles largaram os livros caros, mas, meu irmão, olha só, eu sou apaixonado por literatura, eles sabem aqui. Eu tenho uma biblioteca comunitária onde eu trabalho e tenho a minha biblioteca pessoal. Eu gosto de livros, sempre gostei. Eu tive esse sonho e coloquei lá uma biblioteca comunitária, está aberta à comunidade, as pessoas vão lá, pegam um livro, levam, tem direito a ficar um mês. Eu sou apaixonado. Eles, quando se converteram, eles tinham livros de magia negra, mano. Livros de bruxaria, contos efesianos, como eu disse lá no início, eles, como se fosse lá, eu falei no início o quê? Como se fosse, cadê? Deixa eu pegar aqui o termo correto. Escrito efesiano, amado. Eles tinham esse escrito efesiano, que eram como se fossem ali, ritos para coisas do cotidiano. Eles queimaram tudo por causa da piedade, por causa do amor a Jesus, amado. Queimaram tudo. E era caro. E era caro. Isso fala, sabe de quê? Eu vou dar um exemplo meu, amado. Quando eu me converti, eu também gosto muito de música, sempre gostei muito de música. Então, eu sempre fui eclético também, eu tinha de tudo que você possa imaginar, de música, funk, rock, pagode, pop, entendeu? Jazz, blues, eu ouvia de tudo, internacional, de tudo. Irmão, pensa em alguém que foi impactado pela graça, pelo favor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu peguei tudo, botei na sacola e queimei, joguei fora, mano, sem pensar. E era tudo original, não era falso não, não era pirata não, que eu nunca gostei desse negócio de pirata não. Tudo original, mano.
Por causa de quê? Porque eu encontrei algo mais excelente, algo mais glorioso, um tesouro escondido que me foi revelado, amado, Cristo. Você vê, vamos comparar quantas moedas de prata Judas vendeu Jesus. 30. Aqui relata que foi 50. É muita coisa. É muita coisa. Com 30 Judas comprou um campo. Um campo gigantesco. Um terreno gigantesco. Imagina com 50. Imagina com 50. Entendeu? Então a gente não pode perder, amado. A gente não pode perder essa paixão por Jesus, amado. A gente não pode perder esse impacto. A gente não pode se divorciar, negligenciar. Você não pode negligenciar o seu devocional, amado. Você não pode, nem que você leia, amado, nem que você leia um versículo por dia, mas faça. Por quê? Isso já é um absurdo. Por quê? Você toma café da manhã, você almoça, você lanche da tarde e você janta. E tem gente ali que tem o tal da ceia ainda. E jantou e ainda belisca alguma coisinha. Então 5 refeições, vamos colocar se tem a ceiazinha. 5. Você tem 5 refeições humanas. E você quer viver espiritualmente com um versículo só? Será que você vai conseguir? Você pode até sobreviver, mas a gente não tem que sobreviver. A gente tem que viver, amado. Uma vida com abundância, amado. Então, amados irmãos, medita nas escrituras de dia e de noite. Não abandona o lugar secreto, amado. De oração. Os apóstolos falaram, né, Márcio? Eu não posso deixar as escrituras sagradas e a oração. Eu não posso deixar. Eu tenho que perseverar no ministério da palavra e da oração. A gente não pode negligenciar isso. Efésios 1,15 em diante diz: pelo que eu tenho também ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, e não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava de joelho orando por eles, agradecendo a Deus, porque eles estavam ali manifestando o amor entre os irmãos, um com os outros, amado, por causa do amor a Cristo. A gente não pode, amado. Mateus 6,33 fala o quê? Para a gente buscar o reino E a sua justiça em primeiro lugar. e todas estas coisas. O que ele está falando ali no contexto de Mateus 6? Comida, bebida Vestimenta. e vestimenta. Então, quando a gente busca o reino, o resto ele agrega. Não está falando que a gente não tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Estabeleceu isso para o próprio Deus. O próprio Deus. Suor, vai comer. Mas, amado, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o resto ele agrega. Aleluia. Aleluia. Continua aí, varão. Versículo 5, não é isso? Isso. Lembra-te ou recorda-te, pois de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se você não se arrepender, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra dura, meu. Dura. Para lembrar, recordar de como foi o encontro com o primeiro amor. O grego ali dá a alusão de trazer a memória. Trazer Ou a seja, memória. é algo de que eu sei. Consciência. Você Consciência. lembra, não adianta. É igual você falou. A gente não lembrou aqui da época que a gente namorava e tal? Lembra, não adianta. Eu lembro, Pode né? A passar. bicicletinha lavando. Então ele está falando, lembra. Lembra lá quando a gente se encontrou? Lembra quando eu te achei? Lembra quando você se arrependeu? Lembra das coisas que você tirou? Abandonou a prostituição, a pornografia, masturbação, as amizades ruins, foi saindo tudo, tirando a mentira, a fofoca, pinguim. Lembra quando você foi renunciando? Você guardava os olhos, conseguia andar na rua e ter um olhar firme, de pureza. Você leu o texto de Jó e falou, farei um pacto com os meus olhos de não pôr um olho numa virgem, numa mulher na rua que não seja minha. Não está falando que você não vai ver, você não é cego, não é maluco, pô. Mas ele está falando de você ter um olhar puro, de vigilância, de obediência a Deus. Está falando, lembra? É porque quando a gente estava conversando aqui, a etimologia de palavra de se arrepende, ela não é em si para o pecado, ainda que seja um pecado você abandonar Deus. Negligenciar, pecado. Uma negligência. Mas ele aqui, ele está relatando de uma mudança de postura pelo zelo que tinha. Uhum. É uma igreja que ora, ainda ora, mas não é com prazer. É uma igreja que lia a Escritura, mas não é com prazer.
Era uma igreja que fazia aquelas obras com tudo que a gente já falou, com tudo que a gente leu. Já não há mais um zelo, uma perseverança. Já não é com aquele trabalho árduo que tinha antes. Já não é com aquela perseverança, com aquela paciência. Aquelas coisas ao qual ela batia de frente, agora está entrando. Por quê? Porque foi deixado de lado. É igual um exemplo que a gente falou aqui. Quando uma esposa ela vai fazer uma janta, um almoço, faz com aquele amor, porque ela quer chamar, que ela não está fazendo porque a comida vai ficar boa, mas ela quer fazer para o seu marido, para que o seu marido venha se sentir bem por amor, por zelo, melhores temperos, com cuidado para não queimar, para que também não fique cru, todo aquele cuidado. Quando não há zelo, é uma comida de qualquer jeito. Já não se preocupa se vai queimar. Já não se preocupa se o arroz vai ficar papado. Não se preocupa se vai ficar insosso com sal, se vai salgar. Ela até faz. Você vê a casa varrida, mas não é mais aquela casa perfumada, igual antigamente. Há algo que está sendo feito, mas não é com amor. Não é com a boa intenção. Não é com um prazer. Faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Com a intenção errada. E isso é pecado, mano. Por isso que ele fala, arrependa-te, metanoio, muda de mente, faz uma conversão, muda isso, troque esse comportamento, tenha reverência a Deus, tenha reverência ao santo culto, tenha reverência à santa palavra, tenha reverência ao momento de oração, tenha reverência, amados irmãos, e piedade em tudo, a visitar um irmão, a mandar uma mensagem. Tenha piedade. O mesmo exemplo que ele trouxe aqui. A gente chegava no culto, dobrava o nosso joelho em reverência, ficava ligado o culto o tempo todo ali em espírito, tá adorando. Hoje não. Vai até o culto, mas está no celular, mas vai ao culto. Não é o culto. Tá lá, tá no culto da mesma forma que antigamente. Jamais não é com a mesma intenção. Já não é com a mesma devoção, já não é com o mesmo prazer. Já não quer ouvir como ouvir, já não quer aprender, já não quer crescer, mas tá lá. Para ele tá bom. Entendeu? Mas o Senhor, ele tá advertindo essa igreja para voltar a ser quem ela era, porque ela era um exemplo. Era um exemplo. Era um exemplo. Ela era sal e Chegava luz naquele antes do lugar. horário. Eram as pessoas, por isso que muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram. Para tirar uma pessoa de uma idolatria como era aqui, Não é fácil não é meu fácil. Não é fácil não. Não é fácil. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha que texto fantástico, irmão. Fantástico. Texto magnífico. 2 Pedro 1, 8 em diante. Portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxergar somente que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, meus irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado à eleição com que fostes contemplado, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Jamais. Jamais, é uma afirmação. É uma afirmação, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala, e não é um esforço simplesmente da carne, amado. Não, é uma mudança de mentalidade, de entender o que é servir a Deus por amor, por piedade. E com isso a gente não fica ocioso. Eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu faço. Eu não tenho função nenhuma na igreja. Que isso, amado? Mas tem. Que mais tem coisa para fazer dentro da igreja? A gente é um corpo. O corpo ele funciona de maneiras específicas, diferenciadas. Parece que uma orelha, um ouvido escuta mais que a outra. Qual é a intenção, o que quer, qual é a função, qual é a intenção, porque tem banheiro para limpar, orar, tudo envolve tem gente para visitar, tem gente que quer algo, tem contribuição, tem muita coisa. Tem pregação, tem evangelismo, tem doação, tem tudo. Centro de recuperação aí aberto. Entendeu? Tem rua para a gente sair para pregar, grupo de intercessão, o que é isso, irmão? Assistência aos idosos, tem tudo, meu irmão. Então não perca isso, não perca isso. Versículo 6, profeta. Vai falar alguma coisa mais aí? A parte B, né? É o Glaucio aí, a parte B.
Porque depois que ele fala que é para se arrepender, ele fala que virá contra ele se não se arrepender. Sim, tiraria sim. o candeeiro. Sim, sim. Isso é uma parte muito importante. Terrível, terrível o negócio. Verdade. Essa parte aí vai mostrar a parte do Espírito Santo. Porque ainda que uma pessoa caia, né, no momento o Espírito não é retirado. Uhum. Porque o Senhor é misericordioso. Sim. Né? Ele ainda permite que o Espírito habite em você. Mas ele quer ver até onde que você vai. Porque tem pessoas que, rapaz, é um filho pródigo. Caiu em si. Caído em si. O que é isso? Ele, opa, lembrou. Aí ele lembra. Na voltar. casa do meu pai. Olha a lembrança. Entendeu? Tava todo o Espírito Santo saiu dele? Não. Houve alguém que convenceu ele. Entendeu? Com certeza. Não foi os amigos. Ele tava sozinho, Mas ficou só duro. Não foi o pai, nem o irmão que ligou. Não foi ninguém. Tava sozinho, no chiquetão Alguém. com os porcos. Tava lá. Alguém convenceu. O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então, E se ele não volta? aí é tirado Tira daí. o candeeiro. Então isso é importante. Às vezes você tá aí, né, pastor? Uhum. Rapaz, estou um ano já fora da igreja, mas eu lembro. Poxa, na que Bíblia, mensagem, né? Eu lembro. Que mensagem aquele pastor pregou, o diácono pregou, o irmão O pregou. Senhor está te recordando agora. Todas essas coisas aqui, ó. O que você fazia. Uhum. Olha como que eu era. Olha como que eu pregava. Olha como que eu visitava. Olha como que eu evangelizava. Poxa, já expulsei demônio, Tá já orei com entendendo? gente doente. Talvez o Senhor ainda não tirou. Está te dando uma oportunidade hoje. Nada é por acaso. Para você voltar, se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Começa devagarzinho, irmão. Quebra o orgulho, quebra a vergonha. Faz igual os efesianos. Se expõe, Se exponha. fala, Peça joga para ajuda, fora. Confessa os pecados aos santos. Quebra isso e volta hoje. Que esse é o momento. Porque eu vou te falar uma coisa. O homem sem o Espírito de Deus é terrível. Terrível. Não queira viver sem o Espírito de Deus não, porque é terrível. E nesses tempos que a gente está vivendo, acontece muitas coisas para tirar o nosso foco, para tirar nós do caminho, nós, né, do Senhor. Tem muitas coisas sendo oferecidas, né? E isso acontece assim, ó. Hoje você está aqui, a todo vapor, mas amanhã, o que a Bíblia fala? Vai ver o que é hoje a igreja lá de Éfeso, lá na Turquia. Hã? Ruína. Acabou? Acabou. Ele tirou o candeeiro, eles não se arrependeram. Mudaram a posição, Não recebeu o mas foi conselho. alertado. Foi alertado. Virou Entendeu? ruínas. Então, esse nosso intuito aqui é para que alguém que esteja talvez nessa condição, tomara que não, esse não é o nosso desejo, mas se de alguma maneira a gente está falando o que estamos falando, se a gente está lendo o que está lendo, se a Bíblia está sendo revelada como está sendo revelada, é que talvez ainda que uma pessoa nessa condição precisa se arrepender para que o Senhor não retire de ti o teu espírito. Davi falou, Senhor, eu posso perder tudo, eu perco o reino, perco prestígio, perco minha posição de monarca, perco minha posição de um legislador, perco minha posição de um ele até se manifestou como um sacerdote, ofereceu sacrifício, ele louvava, adorava, falou, eu posso perder tudo, mas não quero perder o teu espírito. Não tira de mim o teu Eu estou espírito. admirada com Lázaro. Chagas, Chaga, pobre, doente, doente, os cachorros iam lamber e tinha o espírito. passando fome. Quando fechou os olhos, Tinha o os espírito. anjos o levaram. Tinha o Tinha o espírito. Independente da circunstância, era um servo de Deus. Um servo. Orava com dedicação. Porque alguém que não é adorador não sobe. Alguém que não vive em devoção, consagração e santidade não vai subir. E aquele homem subiu. Aleluia. Versículo 6, vamos lá? Tens, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso aqui é interessante. A gente estudando um pouco sobre isso, em Éfeso tinha, né, uma curiosidade interessante. Tinha uma deusa chamada Nike. Nike. Não sei se a pronúncia é correta. Nike, né? Nike. Que é uma deusa, a deusa da vitória. Olha isso. E é daí que vem a raiz etimológica de uma marca muito famosa chamada Nike, né? Que no grego aqui a deusa era Nike, se não me engano é Nike.
daí vem essa marca muito famosa Nike, que é a deusa da vitória. Então o que acontecia lá? As pessoas que adoravam essa deusa Nike eram os nicolaítas. Então eles repreendiam os nicolaítas. Eles repreendiam a prática dos nicolaítas. Porque o que os nicolaítas faziam? Se diziam religiosos, mas viviam uma vida devassa. Uma vida de promiscuidade, de pecado, de orgias, mas eram religiosos. Igual tem muita gente. Vai numa religião domingo, né, de manhãzinha, sai dali, já para no bar e toma uma. Mas já fui na minha religião. Já fui na minha religião. Vai na religião de domingo de manhã ou de noite, mas já está totalmente alcoolizado. Trai a esposa, é mentiroso. Entendeu? Então eles repreendiam a prática dos nicolaítas. Batiam de frente, né? Entendeu? Nicolau, que no caso significa vitória do povo, essa deusa, é a deusa, né, da vitória, da prosperidade, é a deusa da pujança. E hoje os cultos também tá assim, amado. É o culto do só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. É Nique, amado. Isso daí é o culto a Nique. É os nicolaítas, é o culto dos nicolaítas. É os cultos descendentes de Balaão. E essa deusa também, ela abrange no sentido de competitividade. Competitividade. Tipo, tem certo lugar, se eu Disputa, não me engano, né? na Grécia, ela também é trazida para o esporte em si, para algo competitivo. E você vê isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Por isso que a doutrina nicolaíta estava querendo entrar dentro da igreja. E o povo de Éfeso estava... É os coach hoje aí, dentro da igreja. Você vê a briga, a competitividade. Competitividade, você tem que sobrepujar, você tem que desenvolver, você tem que ser o melhor ser humano, você tem que ser um investidor e vai embora. É competitividade, tem que estar com um carro melhor, tem que ter a casa melhor. Que o outro. Ah, pastor, isso não pode? Pode. Qual a sua intenção para isso? Entendeu? Vai deixar o primeiro amor para ganhar isso? Entendeu? Só- É Nique. Os nicolaítas, eu estou lendo aqui, eles tinham uma prática de pecado igual a prática de Balaão. É, os descendentes de Balaão. Entendeu? Uhum. Era recebia dinheiro, queria receber dinheiro, era oferecido dinheiro para Balaão, para quê? Para amaldiçoar o povo. Assim era a prática dos nicolaítas. Pecados de idolatria e imoralidade. Entendeu? Para corromper o povo. Então isso estava vendo na igreja, tanto de Éfeso e de Pérgamo. Uhum. Depois, mais para frente, a gente vai também aprender. Só que a de Pérgamo já deu mole. É. E já deixou infiltrar. Uhum. Aqui não. Aqui não, em Éfeso não. Entendeu? Então e essa Nike ela pega isso daí, entendeu? Por quê? É um tênis de marca, caro, Mexe com muito dinheiro. entendeu? Mexe com a vaidade, aquela coisa toda. Ah, pastor, você tá com a blusa de marca, meu irmão, mas essa aqui eu nem sei, nem conheço não. Se você souber, bota aí nos comentários, que eu já jogo fora. Essa aqui eu não sei. Essa aqui eu não sei a marca dessa aqui, o que significa etimologia, eu não sei. Então estou ignorante quanto a essa daqui, eu não sei. Irmão, e também mais. Se a gente souber de tudo, irmão, que eles consagram aí, a gente vai usar quase nada. Entendeu? Mas o que a gente sabe, a gente tem que evitar. Uma coisa é saber, outra coisa é não saber. Entendeu? Mas se você souber, me ajuda, coloca aí nos comentários. Então aí, amado, é verdade, essa questão aí deles serem ali semelhante a Balaão. E como que Balaão levou o povo ao pecado? Ele tentou amaldiçoar. Quando ele tentava amaldiçoar, Deus usava a boca dele para abençoar. Aí Balaque ficou bravo. Rapaz, eu te paguei para tu amaldiçoar esse povo. Ele falou, mas como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Só tem um jeito Tenho que criar de uma você estratégia. levar esse povo à maldição. Como? Levando eles a se deitar com outras mulheres. Moralidade. Imoralidade sexual. E aí é o que está acontecendo. Pega no ponto fraco. É isso que está acontecendo. Entendeu? Imoralidade sexual, adultério. É a história que você estava contando hoje. É, A mulherada tá aí, as servas de Anitta. tá aí. Cai quem quer, pô. Cai quem quer. Entendeu, meu amor? Então já estamos chegando na conclusão, não é isso? Isso. Versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. De tudo que fora falado, de tudo que fora ministrado, tanto para quem
vai ouvir, está ouvindo. E para quem falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, o que significa isso? O que se arrepender, ou o que guardar, o que já tem, para que ninguém roube a nossa coroa, vai nos ser dado o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então não adianta nada viver um paraíso aqui nessa terra e talvez de repente viver um estado eternal no inferno. Eu prefiro, amados irmãos, viver uma adversidade nesta terra e viver um estado eternal no paraíso de Deus. Eu prefiro resistir o pecado, prefiro me submeter a Deus e o diabo fugir de mim. E eu ouvi do Senhor: vinde bendito do meu Pai, entrai e possuí o que é teu, o que está preparado antes da fundação do mundo. Que a gente possa dessa maneira, né, aprender com essa igreja, que foi elogiada e repreendida pelo Senhor, mas não obedeceu à repreensão, né? Tem um texto assim que é desde o início da minha conversão, Hebreus 5:9, que fala: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para obediente, amado. Salvação é para obediente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Alguma coisa agora? Amém. Amém? Amados, que Deus assim nos abençoe. A gente vai aí, na medida do possível, vai trazendo aí as demais igrejas. Falamos de duas, né? Sardes, Éfeso, e depois a gente vai para a próxima, se assim o Senhor permitir. Espero que esse conteúdo possa estar te fortalecendo, robustecendo, agregando você ao reino de Deus, e que você possa ter o espírito de sabedoria e de revelação, e assim a gente vai caminhando rumo a Canaã. Deixa aí seu comentário, compartilha, irmão, compartilha, ajude o nosso canal a crescer para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento ao reino de Deus, amém? E compartilha, interaja aí, deixa o seu like, irmão. Muitas pessoas não dão o like, dá o like, porque o like faz com que o algoritmo identifique a relevância do canal e ele possa aí levar o vídeo para mais pessoas, tá bom, meu irmão? Então assim, sou grato por vocês que estão no canal, os que estão inscritos. Fique na paz, porque na paz eu estou. Valeu!